Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos aqui para mais uma vez refletir e meditar a santa palavra do Senhor, essa palavra que cura, que salva, que liberta. Estamos cada vez mais próximos de celebrar o Natal, o mistério da encarnação. E nada melhor do que alimentar a nossa vida, a nossa fé com a palavra do Senhor. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 1. Do versículo 1 até o versículo 17, que diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esmon. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquele que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Assá. Assá gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acas. Acas gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Assom. Assom gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos a genealogia de Jesus. Mateus, que foi esse grande evangelista que tinha um desejo de provar para os judeus que tinham se tornado, cristãos, sobretudo, que Jesus, ele é da descendência de Davi, é da descendência real. Então ele faz essa pesquisa muito acurada, uma pesquisa muito delicada de todas essas gerações para provar de fato que Jesus, ele é o Messias esperado. Então, é muito interessante a gente compreender isso. Jesus, ele tem uma história humana, ele é filho de Deus, mas ele tem uma história humana porque ele é 100% Deus e 100% homem. Jesus não simplesmente apareceu aqui na terra do nada. Não. Jesus, ele se encarna na história, mas ele tem uma história. E é muito interessante que nessa história de Jesus, quando eu escrevi meu livro Discipulado dos Imperfeitos, nessa genealogia de Jesus, não tem somente pessoas perfeitas, pessoas muito santas, pessoas muito bem preparadas, muito bem capacitadas, não. Se a gente for olhar nessa genealogia, existem aqui algumas pessoas que não tinham boa fama. Eram pessoas que cometeram grandes pecados, inclusive Davi, que adulterou com a mulher de Urias. Mas Deus, ele se aproveita dessa história, também cheia de imperfeições, para realizar a sua grande obra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, como dizia tão bem o nosso querido Papa Bento XVI, Deus sabe pegar o que não é ruim para fazer o que é bom. Resumindo, é isso. Né? Deus se usa da história, mesmo marcada pela imperfeição, para realizar a sua grande obra. Que aqui nós contemplamos o mistério do Deus encarnado.
Deus que se faz carne e habita no meio de nós para nos salvar. Então, o que eu quero dizer para você? Dizer que Jesus, ele é tão gentil, ele é tão amoroso, que ele assume a nossa história. Ele vem, se faz um de nós, exceto no pecado, mas se faz 100% homem. Chora, sente medo, sorri. É um Deus que assume tudo aquilo que nós precisamos para nos tornarmos santos como ele. Um padre da igreja dizia: aquilo que não é assumido não pôde ser redimido. Por isso que Jesus nos assumiu com a sua história, para nos dar a redenção, para nos dar a salvação, para provar o seu grande amor para conosco. E o que cabe a gente fazer? Reconhecer esse amor e corresponder a esse amor. Escreva aqui: reconhecer e corresponder ao amor de Deus. É isso que nós queremos celebrar no Natal. Deus que vem a nós e nós que vamos a Ele. Nós reconhecemos, nós correspondemos a esse grande amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.